A receita escrita à mão na parede mostra que uma fatia de bolo aqui nunca é apenas uma fatia de bolo. E não tinha como ser diferente. Muito antes de virar boleira, Ana Lu Saad presenteava as pessoas com histórias. Primeiro no jornalismo, depois como escritora. Mas o que será que esses bolos, as histórias e os livros têm em comum? Eu sou de uma família, Maria, onde as coisas, tanto paterna quanto materna, se resolvem em volta de uma mesa. No caso do paterno eram os libaneses, no caso da minha mãe eram da roça, da fazenda. E aí era em volta da mesa com bolo, com pudim, batendo a massa junto, todo mundo trocando receita. E as receitas que você faz e vende aqui hoje são essas receitas da sua família? São receitas, houve receitas que a gente desenvolveu, tá? Por exemplo, você pega o bolo salgado, é uma receita criada aqui dentro da loja. Mas as primeiras receitas, as receitas dos bolos doces, a base delas veio toda da família. As tias começaram a mandar, as vizinhas do interior, que eu sou do interior, sou de Governador Valadares, e lá a vizinha me ligava e falava assim, achei o caderno da mamãe, fazia foto demais, e me mandava. Por necessidade, você teve que se reinventar no momento. Eu tive que me reinventar. Meu esposo é jornalista, perdeu o emprego, nós temos 3 filhos, a gente tinha que continuar dando sequência. E foi muito engraçado, Marina, que o dia que estava tudo montado, a gente estava com a empresa montada, eu fui fazendo testes em casa e a gente veio pra cá, vamos abrir a loja na quinta-feira, beleza. Aí eu entrei aqui, fiz a primeira fornada de bolo, deu tudo errado. Quantos bolos? 18. Nossa, e aí, jogou fora? Jogou fora, não tinha como aproveitar. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí que eu fui entender que eu não era empreendedora, que eu não... Você não sabia fazer também esse bolo. Eu sabia fazer um bolo, eu não sabia fazer 18 bolos. Aí eu falei, baixa a porta, fecha a porta. Aí nós fechamos a loja. Eu fiquei mais 2 dias aqui dentro, aí que eu fui testar o forno industrial, que eu fui começar a entender. Eu não tinha feito curso. A gente ficou tão ocupado no processo de abre loja, formaliza loja, de reforma loja, compra ingrediente, compra forma, que aí a gente aprendeu apanhando. Aí eu fui pra internet, eu falei, bem, agora que eu tenho loja, agora que tá tudo pronto, eu tenho que aprender a fazer bolo. Então, assim, eu fui pra internet, eu passei madrugadas fazendo curso online. E os outros processos, o processo da lida com o cliente. E você falando da questão do cliente, isso traz também uma história que é muito bonita e que ficou famosa da sua loja, que é a fatia do bolo. Você dá uma fatia de bolo. Como é que começou isso? Pois é. Aí o primeiro dia, voltando lá, que eu realmente levantei a porta um sábado, falei, agora, gente, o balcão já tinha bolo bonitinho, crescidinho. Eu falei, agora a gente pode abrir. Chega o primeiro cliente. Eu olhei pra cara dele e falei, esse moço não vai comprar, né? Oi, irmã, me dá um pedaço de bolo, que eu tô morrendo de fome. Eu olhei, falei assim, te dou. Deu um pedaço de bolo, deu café. E mas eles são tão agradecidos. Marina, ele vem até hoje. Ele é uma pessoa em situação difícil. Sim. E ele vigia obra, faz pequenos serviços. Então ele para a bicicletinha dele aqui, entra e fala, irmã, tem... Aí, por isso que virou o bolo do irmão, por causa dele. Sim. Eu falei com a minha mãe, meu primeiro cliente é um pedinte. Minha mãe falou assim, minha mãe é muito religiosa, ela falou assim, vai que é Jesus na pele dele. Quando ela me falou isso, eu falei, então, gente, a partir de hoje ninguém sai daqui sem um pedaço de bolo. Depois disso, até foi a história que ficou famosa, porque chegou um senhor já no fim do dia e tinha um pedinte, tinha uma cliente irritada com o pedinte, e esse senhor comprou bolos e deu para esse pedinte. Comprou mais de um bolo e entregou para essa pessoa? Comprou 3 bolos e entregou para essa pessoa. Eu falei assim, olha, eu ia servi-lo. Aí ele falou assim, não, eu sei que você ia servir, mas eu já morei na rua, eu já passei necessidade. E eu tenho mania de escrever, né? A gente é jornalista, e publiquei isso no Facebook, isso foi para em sites de solidariedade, não foi com essa intenção. A gente passou a receber pessoas aqui que vêm de outra cidade até hoje. Essa é a loja do bolo do irmão? É a loja do bolo do irmão. Aí elas compram um bolo e deixam um bolo pago para o irmão. Todo bolo que sobra do dia, todo bolo que sobra, ele é doado. A gente tem um abrigo aqui no bairro de Santo André, um abrigo de menores. São 2 abrigos, um de menores em medida socioeducativa e outro de menores retirados da família por abusos e condições judiciais. Aí meu marido pega a caixa de bolo e deixa lá para eles.
quando eu ainda estava em Belo Horizonte, antes de eu passar o meu período fora, a Nadu lançou esse livro, Chico Vai Viajar. Eu li na época. Enquanto eu estava viajando, nasceu o Esquadrão dos Anjos. Eu fiquei emocionada já na abertura do Reinaldo Gianecchini. Porque eu fiquei pensando assim, gente, é algo tão generoso, a gente... É como se você estivesse dando a mão para pessoas que estão passando por momentos delicados. Isso foi um presente para mim, para minha vida. Pois eu acho, Mari, cada vez mais. Eu já fui muito de seguir a onda da batalha, sabe? Que você vai remando, para tipo assim, você define, eu quero ir até tal ilha. Então, assim, a maturidade, ela me trouxe uma coisa que eu nem sei se é a melhor do mundo, mas é o que ela me trouxe, que me trouxe paz. Que nem sempre eu vou até a ilha que eu quero, mas que eu posso seguir a onda, entendeu? Assim. Então, assim, se um barco passa, eu posso acolher esse barco e saber o que está vindo para mim. Não, então é o que eu tenho feito. É meio que intuitivo, passa. E esse livro, todos os livros meus foram um barco que passar. Na verdade, eu estava em produção do Baú de Tesouros da Vovó. Esse livro estava escrito, pronto, editora contratada, e o mesmo ilustrador do Tico, que é o Lute, né? Tava tudo encaminhado. Um dia ele me liga e fala assim, eu não vou conseguir ilustrar o livro. Eu falei, como assim? Ele tem um filho que eu adoro, que chama Thales, que teve um tumor cerebral. Olha só. E estava numa recidiva. Então ele falou assim, eu não tenho condições, eu não consigo. Eu falei, é lógico, nem eu, né? É uma criança, o Thales agora está com 8 anos. Eu falei assim, então, fica tranquilo. E ele falou comigo, escreve para mim uma história, para eu contar para o Thales que ele vai passar por tudo isso de novo. Tá bom, vou tentar, só que eu não consegui. No que eu desliguei o WhatsApp, eu tinha feito uma entrevista com esse médico para o Domingo Espetacular, com o Dr. Wanderson Rocha. Ele me mandou uma mensagem, isso era uma segunda-feira, vi a matéria ontem, ficou excelente, muito obrigada. Eu falei, imagina, e era uma matéria linda, uma história maravilhosa. Eu falei, que bacana. Aí eu falei, bem, aí ele falou, eu falando de criança, né, ajudar a criança e como ele é hematologista, oncohematologista, lida com câncer. Aí eu falei, bem, vou pegar uma rebarba aqui, né? Vou aproveitar que eu já estou com contato. Doutor, o que o senhor fala para as crianças quando elas vão passar por um tratamento como esse? Ele respondeu também, perguntou por quê. Ele falou assim, eu falo que é uma guerra de anjos. A história veio da minha cabeça. Escrevi e bem, a gente abusar, já abusei do doutor, deixa eu abusar de novo, né? Aí mandei uma mensagem para ele, falei, doutor, quando você tiver um tempinho, eu sei que você é muito ocupado, você pode ler essa historinha? Eu disse, posso, estou no aeroporto de BH. Eu falei, como assim? Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Olha, eu não sabia disso. Ele é mineiro, de BH, formado na UFMG, vim ver meus pais, estão no aeroporto, meu voo está atrasado, manda agora que eu leio agora. Aí eu mandei, aí ele só respondeu assim, eita, é para chorar? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, onde você pegou essa história? Eu falei, não, peguei, escrevi. Ele falou, mas são os meus anjos. Você tá pegando meus anjos? Aí eu falei assim, exatamente. Como você ficou sabendo deles? Eu falei, doutor, você me falou no WhatsApp que é uma guerra de anjos. Ele falou assim, mas eu te falei isso tem uma hora. Depois disso você escreveu a história? Eu falei, comigo é assim, né? Papum. Ele falou assim, por que você escreveu? Eu falei, para o filho de uma amiga. Ele falou, você não pode ficar com uma criança. Eu tô indo agora para o hospital, que é o Sírio-Libanês. Lá eu vou reunir minha equipe e a gente vai pôr essa ideia para frente. Eu não sou remunerada pelo livro, o Dr. Wanderson bancou o livro e toda a renda é revertida para a fundação do ICESP, lá da USP. E a gente apoia pacientes pós-transplantados. Mesmo quando eu queria escrever a história para o Thales, eu tinha essa ideia de que essas crianças não seriam tratadas como coitadinhas. Sim. Não seria uma história de vamos para frente.
sabe? Vamos embora. Tanto é que chega a verdade e a alegria, né? Chega a verdade e a alegria. As Então primeiras juntas. a chegarem, então, exatamente. Então juntas. Então juntas. É assim, exatamente. Por quê? Porque elas são levadas a ouvir mentiras, assim, então elas não são tratadas como coitadinho. Dói, tem processos difíceis. E aí os anjos entram como seres lúdicos. Você sabe qual é o anjo que eu mais gosto? Paciência. Paciência. Anjo da paciência. Eu tenho uma amiga, esse anjo está aí por causa dela. E num período hard da minha vida, ela falou assim pra mim um dia, olha, posso te falar uma coisa. Você vai escrever a palavra paciência em vários pedaços de papel e vai espalhar. Vai pôr no armário, vai pôr no carro, na bolsa, você não vai se preocupar. Quando você pegar, você vai ler e vai lembrar. E, assim, aquela situação hard que você está difícil, que você até faz isso, espalhei paciência para tudo quanto é lado, até a paciência chegar. E aí quando você vê, o tempo difícil passou. É verdade. Entendeu? Então, assim, a paciência está aí para isso. Tem uma hora que você só tem que ter paciência. Eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos da Nalu, aqui da loja Bolo Doce Bolo e também para a venda do livro Esquadrão dos Anjos. E convidar vocês para continuarem comigo no meu canal. Se vocês ainda não se inscreveram, vão lá, se inscrevam, ativem o sininho para receber a notificação dos vídeos que eu posto, curtam as matérias, compartilhem, mandem mensagem para a gente conversar, trocar ideia, sugestão de pauta. Espero muito encontrar com vocês nos próximos vídeos.